Eu vou falar dessa questão do dado maquiado, dessa data resident, a pessoa, ela é, mas ela finge que não é. Por quê? Porque todo mundo hoje, quando trabalha na nossa área, growth, marketing digital, negócios, as pessoas sabem da importância do dado. Então é rude e feio eu falar que eu não sou data driven. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui na Growth Conference 2022 para o Growth Center, esse programa que você sabe como funciona, esse multicast que está nas plataformas de vídeo, plataformas de áudio. É uma conversinha de 20 minutos, aquele café que a gente preciso parar para conversar, e a gente chama pessoas bacanas e inspiradoras para falar de negócios para quem é do mundo de growth, falar de growth para quem é do mundo dos negócios, buscando sempre a perpetuidade da sua organização ou então a empregabilidade de quem quer cuidar da carreira. E hoje eu tô do lado do cara que é o podcaster. O cara que sabe tudo dos números, das métricas. Ele é o boss das métricas. Que isso. Seja muito, muito bem-vindo, Estejo. Como é que tá você, meu camarada? Tô bem. A honra tá aqui. Lógico, tô um pouquinho acanhado com a minha voz perto da sua, né? Mas fora isso, tô bem. Imagina. Tô aqui pra poder somar e aprender contigo. Mas me conta, cara, porque assim, as pessoas que vêm aqui, elas se apresentam. Quem é que está à minha esquerda com esse jeito nobre, tricolor? Sou Gustavo Esteves, 33 anos, trabalho com marketing digital e analytics, marketing digital como um todo. Tive o prazer e a sorte, vamos dizer ali, de começar com 16 anos no Shoptime.com como estagiário e me desenvolver de lá. Fundador da Métricas Boss, que começou na realidade como um portal para falar sobre métricas e analytics, sobre o tema do nosso jeito, a nossa forma de falar, sem firula, de maneira objetiva, que acabou se tornando uma consultoria sobre o tema com mais de 3 mil projetos, uma plataforma de ensino com mais de 7 mil assinantes, um podcast também de analytics sobre o tema, conteúdos e também um evento que é o Analytics Summit, que é o maior evento sobre o tema na América Latina. Aliás, assim... 9 anos. 9 anos já, é uma edição para 9 edições? 9 anos. Não, o Analytics Summit é a segunda edição, agora em 2022, mas a Métricas 9 anos aí nessa. A Métricas 9 anos. Eu diria para você que talvez a maior... Não com o processo ser grande ou pequeno, mas assim, talvez uma das maiores autoridades, se não a maior autoridade em análise, principalmente por causa da sua comunidade, né? Quantos membros são hoje na sua comunidade? Hoje no Prime são 7 mil membros. 7 mil membros. E a gente estava conversando outro dia num bate-papo ali com o Mineiro, nosso grande amigo Gabriel, e a gente falando como que as comunidades elas tomam forma, a gente nem imagina. E assim, as pessoas vão se apropriando e fazendo. Como é que a dinâmica hoje do pessoal que está no Prime do Métricas Boss? Cara, a gente tenta ser o mais próximo possível e a Métricas tem alguns princípios, né? E um dos princípios que a gente tem lá, que a gente usa internamente na Métricas e externamente pro Prime, é não seja um chefe babaca. Então, internamente, a gente usa isso porque a gente não... Eu tive um chefe babaca que eu não gostava. Né? Agora que eu tô na posição que serei um. E aí a gente usa a mesma coisa pro Prime. Não seja um professor babaca. O ego tem que estar no bolso. Então, a gente tá aqui na Growth Conference, está com stand, eu palestrei. Tem gente que me para tirar foto, tem gente que eu não reconheço, não sei quem é, que conversa com a gente. Eu vi gente com a camisa da Métricas aqui durante o evento como um todo, que deve ter comprado em algum lugar ou ganhado em algum lugar. E a todo momento que venham falar comigo, eu vou falar, conversar, trocar. E a gente acaba percebendo que isso aproxima muito mais a gente do assinante. E até os feedbacks que eles dão pra gente, é um feedback de, cara, vocês são muito humildes. Cara, vocês são muito gente boa. E isso aproxima a gente, porque eu sei que no ensino, na qualidade do conteúdo sobre o tema, eu me garanto. Mas é importante também me garantir como pessoa. E a autenticidade, eu acredito, é o que faz a gente na Métricas Boss. É um grande jogo. Esse é um hack para a vida. Dizem que o cara que é bacana, que o cururu que faz as coisas mais certas, aquela pessoa que é de boa com todo mundo, consegue mais fácil. Isso, sendo genuíno, lógico, é o melhor do mundo. Autenticidade, né? Se você não jogo do mundo. Só seja educado, pelo menos, né? Pô, pelo menos, né? Para começar, né? Agora... Você começou quantos anos atrás mesmo? 9 anos então, comecei, com a Métricas. Com a Métricas, mas eu comecei com 16. Eu sou formado de escola técnica de eletrônica e aí prestei um processo seletivo aí. Fiz Senai, automação da manufatura. Fiz escola técnica Resende Ramel, lá na linha de Vasconcelos, onde eu sou nascido e criado. E eu entrei no processo seletivo lá achando que ia consertar teclado e mouse, né? Na realidade, me botaram para analisar os dados do call center. Então foi o primeiro contato ali, inclusive meu primeiro case de fato. E apaixonou? Apaixonei. Meu primeiro case, lógico que não é meu, mas a primeira análise que eu fiz pensando em melhoria foi no processo de vendas do call center. Então, na época, as pessoas não tinham o campo CEP como algo inteligente. O que quero dizer com isso? Você digitava o CEP só para digitar. Só que hoje, desde aquela época, sempre existiu o banco de dados do correio que permitiria... E é um parâmetro. É um parâmetro para você identificar o trecho onde está aquele... E sempre houve o banco de dados do correio que identificaria o CEP para puxar a rua.
E aí, qual era o ponto? A gente analisando no call center, identificava que as pessoas demoravam muito pra digitar a rua. Sei lá, você imagina que eu moro numa rua chamada Arnold Schwarzenegger. Quanto bastante. tempo que eu vou Não, demorar? e sem contar que é mais de um campo. Você tem Exato. rua, ou Número, é o tipo, né, complemento, que é rua, avenida, rua, complemento. nome, número, complemento. Exato. Você conseguiria salvar pelo menos metade desse tempo Exato. com o CEP, né? É isso. E a ideia que a gente teve foi, poxa, qual forma e problematização, né? Qual forma de resolver isso? A gente consegue deixar isso mais simples, mais fácil. E a gente viu que o CEP, se ele fosse integrado ao banco de dados do Correio para puxar a informação, resolveria isso. Então a ideia que eu tive lá, lógico que não foi implementada por mim, implementada pela Bom, galera. você Mas a participou ideia- do projeto, você participei do estava projeto. envolvido. É isso aí, de certa forma, passou, a ideia da solução passou por mim, né? Pela essa Pô, que análise massa, de dados. cara. Né? Mas quando você olha lá pra trás e vê o mundo dos dados, porque hoje, cara, como eu falo, Claro, vocês são a maior exato. referência, eu vou trazer pra vocês. Muitas vezes, quando a gente lá no Growth Team, o Rafa fala, puta, a gente precisa buscar aqui talvez um bom cara de dados aqui. Ele aciona o telefone vermelho do Esteves pra pedir um cara Aciona aqui, mesmo. né? E mudou bastante a maneira como as Cara, empresas mudou, tratam, ou como mudou. até as pessoas procuram os dados. Olha, eu acho que a gente tem alguns estágios da maturidade analítica e da maturidade de dados no mercado. E existe, e sempre existiu, nos anos inteiros, uma. E acho que hoje é menos, mas ainda existe muito, que é um estágio chamado Data Resistance, que é o resistente a dados. E esse estágio sempre foi o estágio que drivou, acho que, as empresas como um todo. Quando o seu dado é inconveniente à minha decisão, eu julgo qual é a qualidade Vamos para desse contexto? dado. Boa. Me traz um Vou te contexto. dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu analise com você os números aqui do podcast. Perfeito. E eu falo pra você que o esforço do podcast, a gente tá aqui com o aparato como um todo, não tá fazendo jus ao objetivo que a gente quer. Só que você gosta de podcast, você adora estar aqui. Aí você fala, mas baseado no que é isso, Gustavo? Eu falo, baseado nos meus dados. Aí você fala, não, mas de onde vem esse dado? Qual a qualidade desse dado? Você confia nesse dado? Esse dado tá correto? Esse dado tá errado? Saca? Então você começa a questionar o meu dado porque ele é inconveniente à sua decisão. E isso é muito o estágio do Data Resistant, que é o resistente a dados. Porque, assim, ele cria um argumento, uma Exato. força de resistência para não dar Pra crédito. não dar crédito ao dado. Ele pode, inclusive, a decisão ser baseada em outros Em aspectos. aspectos. Mas os dados são os Exato, dados. Exato. E assim, cabe à pessoa assumir por sua conta e risco seguir ou não. Eu acho que o principal ponto nessa decisão é que esse estágio Data Resistant, ele existe menos, só que o problema maior que eu sinto é que hoje ele é maquiado, Luiz. Ok, Qual vamos lá. maquiado? As pessoas, elas falam que o Isso dado é raro, importante. não vamos dar nomes, mas assim, não acontece muito no Brasil. Que tipo de mudança é essa? Eu vou falar dessa questão do dado maquiado, dessa data resistant, a pessoa, ela é, mas ela finge que não é. Por quê? Porque todo mundo hoje, quando trabalha na nossa área, growth, marketing digital, negócios, as pessoas sabem da importância do dado. Então é rude e feio eu falar que eu não sou data driven. Quando a pessoa nem sabe se ela é data driven ou se ela, sei lá, é data informed, que é informada pelos dados, não drivada, existem diferenças. Então ela diz que é. Só que Já na a gente vai hora, voltar nisso, hein? Porque isso Boa. aqui virou uma aula. Boa. na hora da prática, na hora ali da execução, a pessoa, na realidade, ela não é orientada a dados, ela é resistente. Vamos para a verdade que Boa. existem o mundo dos executivos e dos empresários. E aí eu vou vestir aqui, eu Por sou favor. empresário também, tá? Também sou, então. tamo junto. Às vezes a gente tem dificuldade de assumir É fragilidades. lógico. Eu não vou passar recibo, porque eu não sei o que é growth. Eu não vou passar recibo, porque a minha empresa sim é Sim. data driven. Minha empresa é ESG. É. Né? Pô, então a gente às vezes fica muito... as nossas frases, elas são Uhum. potentes nas expressões das buzzwords, Sim. mas necessariamente eu não tenho nem ideia se eu sou data driven ou sou Perfeito. data driven ou Ou data informed. data informed, que eu sou informado por Isso. dados ou sou orientado por Exato. dados. E né? existem exemplos práticos do nosso dia a dia. Então, por exemplo, o Data Driven, ele funciona muito para empresas e negócios que precisam tomar decisão, eu vou dizer assim, em microsegundos. Vou dar um exemplo claro do nosso dia a dia. A Uber, né? Quando você tá aqui, Growth Conference, gente pra cacete aqui, vai todo mundo pedir Uber agora. Com toda certeza, o preço vai estar dinâmico. Qual o motivo do preço estar dinâmico? Porque por trás, o algoritmo do Uber é orientado a dados, ele é data-driven. Por quê? Porque ele olha a lei da oferta e procura. Olha, eu tenho muita procura, mas eu tenho baixa oferta. O equilíbrio, esse dinamismo eu Exatamente, equilibro para eu exatamente. ter um resultado ótimo. Exato. O que ele faz é o seguinte, poxa, se eu tenho muita procura, mas eu tenho baixa oferta, eu vou elevar essa oferta no preço para que quem está numa urgência maior ou quem está numa procura mais forte pague esse preço. Isso é ser data-driven. E não é um erro.
Agora, a Uber, ela poderia ser data informed. A Que é? partir do momento que todos nós aqui estivéssemos pedindo. Tem mais procura do que oferta. Só que a procura aqui, que somos nós, que vamos pedir Uber, ela tem uma outra informação que é um dado qualitativo. Não é só dado quantitativo. E dado qualitativo que tem é que entre eu e o Luiz, eu sou VIP e o Luiz não. Então ela não precisaria Não, meu aumentar irmão, o preço. Já começamos assim, né? Não, beleza, vamos nessa. Eu vou ter uma pra você depois. Pô, pior que ficou feião, né? Ainda bem que a gente é Tô amigo. zoando. Não, tá Mas- tudo certo. Imagina que eu sou VIP e você não. Então, a Uber, ao invés de aumentar o preço para todo mundo, ela, na realidade, ela poderia deixar quem não é VIP na fila e Sim. privilegiar eu, que sou VIP. E ela deixaria de ser data-driven para ser data-informed. A partir da informação. Porque ela usa dados quantitativos e qualitativos para orientar Pô, que ela. massa isso, hein, cara? E você acha que o mercado tá maduro pra saber isso no Brasil? Eu acho que o mercado, ele... você falou Eu de sei que eu fragilidade. tô normatizando, e assim, não, não mas dá eu- pra normatizar, mas em Mas geral. eu acho bom isso, porque eu acho que o mercado, ele cada vez mais tá. Você falou um ponto que é muito importante para o empresário. Eu sei que eu sou péssimo na gestão da minha empresa. Então, o que eu fiz foi começar a fazer cursos, contratar pessoas mais competentes que eu para gerir a empresa, para que eu pudesse drivar e orientar as coisas que eu posso e sou capaz de fazer. Mas eu tive que botar meu ego no bolso para entender sobre isso e abrir essa Pô, fragilidade. mas é uma libertação também É uma quando a gente joga libertação fodida. no ego no bolso, porque assim a gente não precisa Concordo. ficar correndo atrás pra alimentar uma coisa. Exato. Nem fingir ser quem você não é. Cara, Eu concordo. Então, eu acredito que hoje os empresários e as empresas, elas estão mais abertas a assumir essa fragilidade. E na realidade ela até coleta dados, mas esses dados talvez não estejam estruturados. São dados que estão em diversas fontes, são dados que estão em diversas ferramentas, são dados que talvez só uma área seja de fato analítica perante a ele. que às vezes a velocidade, o impacto Isso. deles, ele é mais longo. Isso aí. Né? Então eu acredito que hoje o mercado fez isso ser importante. A palestra que eu dei no Growth Conference, eu deixei a mensagem final, eu falei, não existe growth sem dados. E eu acredito que cada vez mais as pessoas sabem disso. Porque eu não preciso nem bater no que o Lassance fala o tempo todo, que analisa dados, o que você fala, a gente analisa dados, o que o Mineiro fala, a gente analisa dados. É só ler o livro lá do Hacking Growth, de Sean Ellis, que o início do livro ele fala de dados. Ponto. Então não existe growth sem dados. E a grande verdade é que com dados a gente não fica cego. Acho que esse é o principal ponto. E olha que legal que eu ouvi hoje de manhã, e isso também traz um ponto pra gente. Estava conversando com o Pedro Clivati. E às vezes as empresas mais duradouras, que a gente chama de tradicionais, por estarem mais tempo Sim. estabelecidas, são maiores, mais funcionários, acham que a questão do growth, a questão dos dados é só para empresas grandes, e os menores falam assim, cara, isso é só para startup ou então para gente que tem Sim. funcionário. Quando a gente fala que não existe growth sem dados, os dados estão disponíveis para quem é pequeno também ou para quem não é Cara, tão tech, cara? eu adoro esse tema, Luiz. Porque eu digo que a nossa vida inteira é pautada em dados, só que a gente parece que esquece ou não vê. Cara, eu vou pegar um processo aqui que vem na minha cabeça agora, um processo de um médico. Então, imagina eu, tô com uma dor de garganta, tô com uma tosse, tô me sentindo meio cansado, vou ao médico, e o médico vai fazer uma análise para mim, nesse primeiro momento, uma análise menos qualitativa, uma análise mais na experiência dele, para se talvez ele não precisa de informação, para me olhar ali e ver se consegue me diagnosticar. Talvez ele não consiga. Ele vai me sugerir, então. Sugerir não, a ação que ele vai executar para mim é: eu preciso de dados para entender o que está acontecendo. E esse dado nada mais é do que tirar um raio-x para ver o meu pulmão. Exame. Ele vai pedir para fazer um exame XPTO. Depois desses exames, o que ele vai fazer? Ele vai analisar esse exame para orientar a decisão dele. Então ele vai coletar dados para depois, baseado nesses dados, tomar a decisão que quem executa sou eu, paciente. Então, Pô, cara, você perfeito, vai no cara. médico, o médico faz isso. Por isso que eu e o Luciano, meu sócio, com o nosso podcast na Talks, a gente tá tentando, com a missão aqui, meio que nossa ideia na cabeça, de mostrar para todo mundo que, beleza, a nossa empresa, ela é focada em app e site. Só que você que tá aí, você pode fazer isso o tempo todo no teu negócio, na tua padaria. Você pode entender e falar assim, que horas eu tenho que fazer pão? Porque é o horário que mais tem gente chegando aqui. É papel e caneta. Você consegue fazer isso. Não precisa ir muito longe. Tira um papelzinho da hora e conta quanto é que for, cara. A Exato. questão é o método e a maneira de E o pensar, método, a não maneira de pensar. exatamente. É muito- A tecnologia ajuda, né? Exato. Hoje Potencializa, né? tá bem democratizado. Hoje você Isso. tem ferramentas baratas, de graça, Isso. né? Que facilita esse jogo, mas não, elas são o Exato. meio, eles não Exato. são o dado. Nunca o fim nem o início. E acho que o principal ponto é o perfil e pensamento analítico. A gente fala muito de hard skills, a gente fala muito das pessoas aprenderem ferramentas, a gente acaba esquecendo a soft skill. Não adianta nada eu ser um cara que sabe muito se eu não sei me comunicar com o meu espectador sobre isso. Não adianta eu ser um cara que sabe muito se eu não tenho um perfil, pensamento analítico.
Então, existem habilidades que são soft skills, que a gente chama, que são mega importantes para que você consiga crescer, fazer uma alavanca no teu negócio, na tua carreira. Vou dar uma invertida agora. É claro que a gente vai chegando a um momento no mundo onde você tem algumas coisas que facilitam, como o machine learning, Com certeza. que é o aprendizado, a De inteligência máquina, né? artificial, que é a Concordo. aprendizagem de máquina, né? Mas a gente vai precisar de pessoas. Concordo. E a gente ouve muito, vamos falar paralelamente do mercado de tecnologia, que o Brasil pode viver um apagão da mão de obra qualificada na tecnologia, onde a velocidade ou necessidade de profissionais vai ser maior do que a nossa capacidade de entrega, de formação Perfeito. desses profissionais de tecnologia. Perfeito. Falam até um déficit de 80 mil profissionais de tecnologia no ano. E quando eu falo de análise de dados, você tem uma série de pessoas. Você tem os estatísticos, você tem os tecnólogos, o pessoal da tecnologia, você tem o pessoal de negócio. A gente também pode correr o risco de viver uma falta de profissionais de análise de dados, cara? Eu gosto desse tema porque eu vejo de duas formas, Luiz. Eu posso estar... A minha visão, né? É baseada na minha experiência. A visão que eu tenho Olha, é eu que vou a dizer gente... que você que é VIP, com certeza a sua experiência é melhor que a Isso minha. ia voltar em algum momento, né? Eu se alguém vai ter que responder, vai ser você, cara. Eu sou VIP, mas você é black. Olha aí, ó. Dei a moral melhor. Pronto. Carioca. Mas vocês são ótimos. Mas brincadeira à parte, cara. A minha visão, e aí eu digo a minha visão que é baseada na minha experiência, no que eu vivo, no que eu consumo. Lógico que pessoas de outras áreas podem ter visões diferentes. E acho que esse debate é maravilhoso. Quem quiser depois debater, a gente conversa. A visão que eu tenho são duas formas diferentes. Eu acredito que vão ter profissionais, como por exemplo, growth, profissionais de marketing digital como um todo, profissionais mais técnicos que terão o perfil analítico e saberão de dados e analytics. Então esse é o ponto para mim. Eu acredito que, é claro que empresas como a minha surgem por conta de falta de mão de obra, por conta de fazer isso mais rápido, maneiras mais simples de fazer. A gente quer um atalho, né? A gente quer o shortcut ali. Então eu acredito que isso vai acontecer. Mas o principal ponto para mim é que existem dois tipos. Existe o profissional igual a mim, que é um profissional analítico. Eu sou um cara analítico, eu sou um cara que trabalha com isso, eu sou um cara especialista nisso. E vão existir profissionais que vão ter essa habilidade Atributos combinadas Exato, com exato. outras atividades. Cara, eu vou dar um exemplo aqui, nosso amigo, eu posso falar, e ele já falou isso no meu podcast também, que é o Mineiro. O Mineiro, ele é um cara que tem o perfil analítico, mas ele não sabe de ferramenta. Se você der pra ele uma ferramenta implementar, ele fala, eu sou a negação pra isso. Mas ele, com um dado na mão, ele é um cara foda pra isso. Não, e cá entre nós, aí eu vou até. O drawback que eu vou dar vai ser até longe, mas eu acho que é importante. Muitas pessoas acham que o problema de matemática, o quantitativo no Brasil, ele é um problema sobre números. E, na verdade, muitos desses problemas são de ordem de compreensão analítica e encadeamento lógico. Pensamento analítico. Né? E quando a gente fala isso, isso serve para uma série de coisas, de mapear decisões, de conseguir entender comportamento, compará-los da maneira correta, colocá-los dentro do mesmo eixo para não ter viés de comparação em tomar decisão. E eu acho que isso que a gente está falando, a gente tem uma maneira de resolver essa combinação com as pessoas que já estão no mercado, mas, para mim, muito do futuro da análise de dados está lá atrás. Legal. De funcionalidade, de pensamento crítico, capacidade analítica. E falam, inclusive, que são habilidades do futuro essas. Para mim são do presente, do passado e do futuro. Pois então. Eu acredito que existem algumas habilidades que, para o profissional de análise, elas são importantes. Quais? Uma delas é a habilidade oratória. Então, você não saber contar Expressar história com dados é pior. E eu digo isso porque eu poderia chegar e falar para alguém, e eu uso esse exemplo que eu acho que é bem fácil, eu poderia chegar para o meu cliente, ou para o meu espectador, ou para o meu consultor, para qualquer área e falar o seguinte, olha, na realidade, a gente está com uma taxa de rejeição super alta aqui. Talvez o meu espectador não entenda o que é taxa de rejeição. Então, minha forma de contar a história com esse dado deveria ser, analisando os nossos dados, eu consegui entender a nossa jornada, e baseado nessa jornada, a gente está com uma taxa muito alta de pessoas que saem do nosso site sem interagir com ele. E cá entre nós, vocês inclusive colocaram como solução dentro do Prime ou dentro do pacote de informações um professor de oratória. A gente chamou o Nélio Xavier, que é professor do Clube da Fala, do maior escola de oratória lá do Rio de Janeiro, trouxe ele e falou, Nélio, eu tenho problemas que eu como profissional, e eu como professor, e eu como consultor, entendi nas pessoas que eu formo. São esses aqui. Como você, com oratória, consegue me ajudar a resolver isso?
Vamos montar um curso conjunto. Isso, inclusive, pra gente quebrar aquele estigma, aquela pessoa é muito técnica, ela não Exato. sabe se comunicar. Exato. Eu boto os outros pra interpretar o que eles falam. Exato. Cara, não é uma questão de tornar todo mundo generalista, mas a comunicação é um fator fundamental de desenvolvimento, é código de E é relacionamento. uma questão de bolha, né? Porque se eu tiver numa bolha técnica, com várias pessoas técnicas, eu vou soltar o tecniquez. Sim. Só que se eu tiver num outro momento que eu não tenho alguém técnico, normalmente quando alguém me contrata como consultor, é porque ela não sabe fazer aquilo, ela tá terceirizando. E ela não quer que eu seja técnico, ela quer que eu resolva e dê para ela informações. Olha como isso casa com o que a gente está querendo fazer aqui no Growth Center. Se eu sou um empresário, se eu sou um executivo, administrador, estratégico da organização, não especialista, tá? Mas preciso ter uma conversa, um alinhamento com o meu time técnico, com o meu time de análise de dados, com o meu time de marketing, com o meu time de growth. É importante eu também buscar um pouco desse repertório da análise de dados para eu ter uma melhor comunicação, para tomar decisões. Sim. Esperam de mim tomar boas decisões. Ao mesmo tempo que o time meu, que é especialista em determinadas coisas, ele precisa também aprimorar a capacidade de informar para que haja conexão com os decisores lá e a gente fazer bons negócios. Então, não é para um ou para outro, é para os dois. Não é um, é o. Não é o E, desculpa. Não é um ou outro, exato, é E. Então, e é exatamente o que eu falo quando a gente fala de habilidades. Então, a habilidade de oratória é importante, a habilidade de senso crítico é importante, a habilidade de planejamento é importante, a habilidade de organização é importante. E são habilidades que, infelizmente, poucas pessoas ensinam. E nem sempre as pessoas nascem com isso. Então, senso crítico, cara, é eu analisar e falar assim, perante as coisas que eu tenho, o que é prioridade? O que eu preciso resolver? Então, muitas vezes você tá olhando, você tá aqui, a palestra que tá dando agora de automação. Eu olho a palestra de automação, acho incrível. Isso me mexe comigo. Eu curto. Essa é a prioridade agora? Se eu não tenho senso crítico, eu vou querer fazer essa merda agora. Sendo que eu tenho um monte de outras coisas que dariam resultado pra mim, outras coisas que eu tenho ali pra fazer, executar, que eu tô despriorizando baseado na parada que eu curti. E eu te falo mais. Eu digo para as pessoas que ser capaz de fazer tudo não quer dizer que você tem que fazer. Você é foda. Que você vai ter que fazer tudo. Você vai ter que escolher o que é prioritário ali, cara. E alta performance não é trabalhar muito. Alta performance é trabalhar bem. Exato. Rapaz, que aula, hein? Cara, a gente tá caminhando aqui pro final da nossa conversa, o nosso bate-papo super agradável. Eu vou dizer para você que, assim, eu acho que o Santo Tricolor bateu aqui. A gente tem conversas sempre ricas, e agradáveis, e que bom que a gente faz isso para a sociedade. Com certeza. E aí eu vou fazer o meu referral, se você quiser contratar o Prime do Métricas Boss. Mas sem brincadeira, não pelo meu referral, mas se as pessoas quiserem alcançar mais das comunicações que você faz, que é o podcast, dos textos que você faz, como é que as pessoas te encontram e como é que as pessoas encontram um pouco mais de Métricas Boss ou então do Prime? Então, meu @ do Instagram tá @estevega, mas ele pode ficar na descrição aqui também. Produzo muito conteúdo por lá, recortes de podcast, artigos também que a gente bota no feed, pensamentos, maneiras de pensar. O nosso podcast, que é o Analytics Talks, ele tá hoje no top 10 ali de tecnologia Spotify Brasil, falando de Analytics. Tem quantos? 10? E com essa tem 50 ali, ó. Cinquentinha. E a gente tá ali, ó, correndo ali, ó. Estamos correndo pra tentar ser top 5. Quem sabe agora, com essa moral aqui, né? Você vai perder 15 seguidores só de estar aqui. Não, mas vocês são fera demais. Pô, obrigado. Então, vamos lá, Analytics Talks. O Analytics Talks é em nosso que podcast. plataforma? Aqui, tá no Spotify e também no YouTube, então a galera pode encontrar em qualquer uma dessas plataformas. A gente tem bastante conteúdo lá. O meu Instagram, o Instagram da Métricas Boss também, né? A galera vai poder encontrar. Métricas no plural, isso aí, Boss. Por favor. A galera também vai encontrar muita coisa lá para poder entender mais sobre isso. E o Prime é a nossa plataforma de ensino, né, Luiz? Eu dei aula desde meus 21 anos sobre Analytics, né? Então tenho mais de estrada. E sempre de forma meio outsider. Então eu sempre falar as coisas das pessoas, porque elas tinham que decorar, falava o problema causava e qual era a solução. Era essa solução. A solução era a execução que você deveria fazer. Então essa minha forma meio outsider de ser, porque eu sou um cara que está numa área analítica de tecnologia, né? Então acho que esse outsider ajudou a gente a ter hoje na plataforma mais de 20 treinamentos ali dentro, como por exemplo um treinamento que é difícil encontrar por aí de oratória para profissional digital. Fantástico. Então são mais de 20 treinamentos, a galera paga um valor anual lá e tem segundo o Mineiro, um valor super valioso.